Graça e paz do Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante, diz assim: Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que havia um enterro saindo do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero chamar a atenção dos meus amados irmãos para alguns detalhes dessa santa, bendita e poderosa palavra do Senhor. Primeira questão: a ressurreição do filho da viúva de Naim era a primeira vez que Jesus estava fazendo uma ressurreição. Lázaro ainda não tinha sido ressurreto. A filha de Jairo também não havia sido ressurreto. Então, a primeira ressurreição que Jesus opera em sua andança, em seus milagres, é o filho da viúva de Naim. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre essa história. Primeira questão: Naim é uma cidade de pouca importância, porque é a única vez, tão somente a única vez que se fala de Naim na Bíblia foi nesse fato da ressurreição da filha, do filho desta viúva. Era uma aldeia pequena, possivelmente de poucos habitantes, ficava ao sul da Galileia e ao norte, a sudoeste de Nazaré, cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. Essa cidadezinha e todas as cercanias, era uma tradição judaica fazer um cortejo fúnebre com alguns rituais. Por exemplo, quando passava-se os portões da cidade, que o cemitério ficava além do lugar, ficava para fora dos portões da cidade. Então, quando eles passavam os portões da cidade em direção ao cemitério, eles faziam um ritual. O familiar mais próximo passava à frente e encabeçava aquele cortejo. Logo atrás, vinha quem estava carregando o morto. E atrás do caixão, ou do esquife, ou do pano que envolvia, carregado com 2 varas, enfim. Quem carregava o corpo, atrás dele vinham as carpideiras, que eram pessoas contratadas para chorar no luto, juntamente com a família, e uma banda de tocadores de flautas, enfim, que faziam uma marcha fúnebre para acompanhar aquele cortejo. Era assim o ritual. Quem passava próximo do cortejo acompanhava o enterro, numa demonstração de respeito ao morto, ou à família do morto. Então, esse ritual já tinha acontecido com esta viúva, não muito tempo antes. Nós não sabemos nem o nome dela, sabemos que ela era viúva. Então, quer dizer, há pouco tempo atrás, ela havia enterrado seu marido.
E como não havia previdência, não havia aposentadoria, a sua única esperança de uma velhice amparada estava ali, dentro daquele esquife, dentro daquele caixão. Para ela não existia mais absolutamente nenhuma razão de viver. Ela havia enterrado seu marido e agora estava indo enterrar o seu único filho, a sua única razão de viver e a sua única esperança de um futuro sem ser esmoléu, sem viver de caridade alheia. Olha a tremenda da circunstância desta dor desta mãe. Não tinha mais esperança para ela, nenhuma. Ela que havia gerado, ela que havia parido, ela que havia acompanhado os primeiros passos, ela que havia visto a troca de dentes, ela que tinha educado, que tinha formado aquele jovem, agora ela está indo no mesmo percurso, no mesmo cortejo, no mesmo ritual que outrora ela tinha feito com seu marido, agora ela está indo fazer com o seu filho. Só que ela não esperava de uma questão. Ela encontra com uma outra multidão. Uma multidão numerosa que acompanhava Jesus. E agora essa multidão numerosa, ao invés de se agrupar e acompanhar o cortejo, o enterro, param o cortejo. E Jesus faz uma colocação aos olhos humanos intrigante. Ele diz: mulher, não chores. Quem estava próximo poderia já se perguntar: mas quem é este? Para falar tamanha aberração desta natureza. Porque para se ela parar de chorar, ela tem o quê? Que ressuscitar o seu filho. E ele vai fazer isso? Só que ela não sabia que ela estava diante do autor e consumador da fé. O Senhor Jesus, que esteve na criação e que ele sabia todas as células daquele corpo e sabia e tinha a autoridade e o poder para restituir a vida daquele jovem, como assim o fez. Ele toca o esquife. Segundo paradigma que ele quebra. Na lei judaica não poderia tocar um corpo morto, nem de animal, que dirá de um ser humano. Ele toca à beira daquele caixão e diz: jovem, levanta-te. E aquele que estivera morto, senta, e ele restitui o filho e a mãe. Diz: agora seu filho está vivo, vá em paz. E o que aconteceu? A multidão que estava com ele, a multidão que estava acompanhando o enterro. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Olha só a colocação. Reconheceram que Jesus era um profeta, porque somente tinha registro que Eliseu e Elias tinham ressuscitado. E agora Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E agora este jovem volta para Naim, volta para a sua cidade junto com a sua mãe. Aquele que iria ser enterrado volta para a sua cidade e vai viver a sua vida ao lado da sua família. Duas questões que eu quero levantar aqui. A primeira, esta ressurreição do filho da viúva de Naim tinha acontecido logo após Jesus ter curado uma pessoa que estava muito enferma. Tá? Um soldado, um centurião, que chegou e falou: mestre, cura o meu subordinado. E ele diz: assim seja, que ele seja curado. Agora observa, Jesus curou a enfermidade com uma pessoa viva. Agora ele restitui a vida a uma pessoa morta.
o que eu quero chamar a atenção de você para esta palavra. Jesus, ele tem autoridade da vida e da morte em suas mãos. Portanto, não importa o problema que você esteja enfrentando, a luta que você está passando, a dificuldade que está assolando a sua porta, não importa. Jesus tem autoridade nas suas mãos da vida e da morte. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de ressuscitar, ele tem o poder de todo no céu e na terra. Todo o poder foi dado à pessoa bendita do Senhor. Portanto, não temas. O seu problema não é páreo para o poder do nosso Deus. A segunda questão, aquelas duas multidões se encontraram no mesmo momento. A que eu chamo a atenção de você é o seguinte: não existiu coincidência. Jesus programou o tempo certo, ele trabalha no tempo certo, na hora certa. Portanto, não importa como você está, não importa como você está nesse momento, a luta que você está enfrentando, o que importa é, Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e ele trabalha no tempo dele, e isso basta. No tempo dele a tua bênção vai chegar, louvado seja o Senhor. Ah, mas o Senhor tem o poder em suas mãos de curar e de restaurar a vida se estiver morto. Creia, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O nosso Deus vive e reina e é bendito eternamente. Creia nisso e seja abençoado. Deus te abençoe. Uma semana de vitória.